de atividades de matemática, tudo bem? Então, nós temos 5 aulas dessa semana. Vocês têm 2 aulas para assistir no Centro de Mídias e 3 que a professora prepara. A realização de hoje até quarta que vem, entrega até dia 23/9, combinado? Qual é o objetivo desta semana? Depois de assistir às aulas do Centro de Mídias, das explicações da professora pelo vídeo, vamos desenvolver a habilidade proposta. E qual é esta habilidade? Compreender o significado de logaritmo como expoente aí para representação de números muito grandes ou muito pequenos em determinados contextos. Então, veja, até agora nós estávamos falando de um tipo de função chamada função exponencial. Tivemos que lembrar as regras da potência para estudar a função exponencial. Agora nós vamos falar aí da função logarítmica, mas antes de estudar esta função é necessário que eu saiba o que é logaritmo, como calcular um logaritmo para só assim eu chegar na função. Então é isso que nós vamos fazer essa semana. Essa semana eu vou ensinar para vocês o que é logaritmo, como calcular, e semana que vem eu volto com a função logarítmica na prática, tudo bem? Então, uma coisa de cada vez para não misturar tudo na cabecinha. Nós vamos então usar aí esse PDF, não vai usar o caderninho, né? Mas são atividades que estão lá no caderninho que a professora adaptou de uma maneira diferente, tá bom? Vamos usar este PDF. Então, ou copie as perguntas no caderno, ou responda, ou imprima, como quiserem. O importante é que façam, tudo bem? Então, nós vamos estudar hoje sobre logaritmo. Essa aí é a matéria da semana. Vamos lá, o que é logaritmo? Logaritmo, pessoal, é o contrário aí do expoente. Logaritmo trabalha-se com potência. Então, veja, quando eu tenho a elevado a x, isso aqui não é uma potência? Quem é a base? O a. Quem que é o expoente? X. Então, quando eu tenho aqui uma potência, eu tenho um cálculo de logaritmo. Mas vamos aí ver como que a gente calcula, qual é a definição de logaritmo. Veja, vai aparecer assim, olha, log de b na base a. Então, quem é este B? Este B ele é chamado de logaritmando. E quem é este A? Este A é a minha base do logaritmo. Então, este aqui é o formato, é a notação que aparece um logaritmo em provas, em concursos. Aí, quando vocês baterem o olho e verem log de AB ou log entre dois números, está pedindo para calcular o logaritmo entre eles. Nada mais é que uma potência, que eu vou ensinar agora, daqui a pouquinho. Então, de novo, eu tenho que saber quem é a base e quem é o logaritmando. Então, a base é o número pequenininho que aparece embaixo do logaritmo e o logaritmando está à frente. Aí vem um símbolo de igual. Quem é o logaritmo? O que é calcular o logaritmo de b na base a? É achar este valor aqui e este valor, a ele nós damos o nome de logaritmo. Então, quem é o logaritmo? É o resultado aí deste cálculo. Então, todo logaritmo é formado por base, logaritmando e logaritmo, tudo bem? Vamos observar, olha que interessante. Que a notação, a representação desse logaritmo, eu tenho aqui, ó, log de b na base a é igual a x. Como que está representado isso aqui à frente? Em forma de expoente, em forma de potência. Mas aí tem a elevado a x igual a b. Olha só, o que aconteceu? Vou mudar a cor aqui da minha caneta para vocês verem. Que agora a Pro vai ensinar como que a gente calcula um logaritmo. Não é difícil. Eu tenho que saber as regras da potência. Então, olha, veja. Vamos fazer aí setas no sentido anti-horário. Então, olha, o númerozinho pequeno, eu faço uma setinha ligando o x, faço uma setinha ligando o b. Percebam que a professora fez setas aí no sentido anti-horário, contra o relógio. E aí, nós vamos montar a potência. Calcular este logaritmo é resolver a potência, onde a é a base, o x é o expoente, vai ser igual ao logaritmando. Olha só,
base elevado ao logaritmo que é x igual ao logaritmando. E é isso que nós estamos procurando, o valor do x. Então, é assim que eu calculo. Olha, log de b na base a é igual a x. Sempre vocês irão montar o que está embaixo elevado ao que está depois do igual resulta no que está aqui dentro. Vamos ver isso na prática? Como então que a gente calcula um logaritmo, que não é difícil? Veja. Como calcular o logaritmo? Já vimos a cara dele. O que é? Agora vamos calcular. Por exemplo, olhem esse exemplo aqui que a professora colocou na lousa para a gente ver na prática, né? Faz de conta que está lá na lousa. Então, o logaritmo é um número que representa um expoente. Podemos calcular ele aplicando aí a definição. Eu quero saber o valor de logaritmo de 81 na base 3. É assim que a gente lê. Log de 81 na base 3. Lembrando que o 3 é a base, 81 é o logaritmando, o x aí é o que eu estou procurando, que é o logaritmo. Primeiro vamos montar isso aqui. Então, como que fica? Log de 81 na base 3 é igual ao que eu estou procurando, que nós vamos sempre chamar do que? De x. Qual que é o próximo passo? Montar as flechinhas que a professora ensinou. As flechinhas no sentido anti-horário. Então, olha, pego aqui, monto as flechinhas no sentido anti-horário. Feito isso, é só a gente montar a potência. Então, o que está aqui, o logaritmando, a base e o logaritmo. Agora, nós temos que 3 elevado a x igual a 81. Veja, é isso que tá aqui, ó. 3, então, pego o que tá aqui, olha a flecha tá mandando elevar ao x. 3 elevado a x igual, a flecha tá mandando igualar o que está aqui dentro, a 81. Não é isso? Então, montei. Tirei do logaritmo, montei a potência, ou seja, representei de uma maneira diferente esse logaritmo. Agora sim eu consigo achar o x. Nós estamos procurando o x, que é o logaritmo. Pensem comigo. 3 elevado a algum número dá 81. Então, vamos lembrar da potência. 3 elevado a 2 ficaria 3 vezes 3, 9. Não deu. 3 elevado a 3. Então, se eu tivesse lá 3 elevado ao expoente 3, né? Como que ficaria? Lembra da regra da potência? O de cima mandando o de baixo. Iria multiplicar, então, quem? O 3, quantas vezes por ele mesmo? 3 vezes. E aí, vamos ver. 3 vezes 3 deu 9. 9 vezes 3 deu 27. Se eu multiplicar aí por mais um 3, 27 vezes 3, quanto que eu tenho? Então, 81. Ah, muito bem, professora. Então, aqui no lugar do 3, não é o 3 o expoente. Quem é o expoente aqui? 4. 3 elevado a 4 dá 81, não dá? Acabamos de achar quem? O que eu estou procurando, o logaritmo, o x. 3 elevado a que número que deu 81? 4. Então, quanto vale meu x aqui? 4. Nada mais é que calcular o logaritmo deste exercício. Então, olha, eu volto aqui. Quem é o logaritmo de 81 na base 3? Quem é? 4. Então, logaritmo de 81 na base 3 é 4, porque quando eu faço 3 elevado a 4, tem que dar quanto? 81. Então, essas flechas aí é o segredo para não errar o cálculo de um logaritmo. Outra pergunta, mas professora, aqui a gente fez de cabeça. Nós encontramos um expoente, né, de cabeça, por tentativa, que batesse com 81. Faz de conta que eu não sei, mas eu sei que se aqui é base 3, esse 81 eu vou transformar ele em base 3 também, não é isso? Ah, então vamos decompor. Então, o jeito de fazer sem ficar por tentativa é decompondo. Pega o número e vamos transformar em base 3. É 81, passa aí a retinha da decomposição e vamos achar os divisores. Lembrando que aqui as bases têm que ser 3, eu só posso dividir por 3. Se aqui fosse 9, a base seria 9, eu só iria dividir por 9. Lembrando, devemos deixar os dois com bases iguais. Se aqui é 3, aqui deve ser 3.
81 dividido por 3, quanto que dá? Dá 27. Continuamos dividindo por 3, que dá quanto? 9. Ainda por 3, que dá 3. E ainda divido por 3, que eu tenho quanto? 1. Então, isso aqui é a mesma coisa, esse 81 é a mesma coisa que se eu pegasse 3 e levasse aqui expoente. 1, 2, 3, 4. Ah, então se eu elevo 3 a 4, dá a mesma coisa que se eu tivesse 81. Não é isso? É isso. Então, como que ficaria? 3 elevado a x é igual, no lugar do 81, quanto que ele vale em potência? Ele é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Bases iguais na potência, a gente cancela a base. Quem que sobrou? O expoente x igual a 4. Então, quem é então o x que a gente procura? 4. Como que a gente lê? Logaritmo de 81 na base 3 igual a 4. Veja, não é difícil, é só usar a técnica das flechinhas, montar a potência, não é? Não tem erro, difícil. Isso que é logaritmo. Então, aqui embaixo a professora colocou como é feito a decomposição, como vocês estão vendo. Agora, vamos fazer aqui mais um exemplo para a gente treinar, tudo bem? Então, olha, quem que eu quero calcular? Eu quero achar logaritmo de 36 na base 6. Como que a gente faz, então? Aqui eu não sei. Faz de conta que eu não sei, eu vou chamar do quê? De x. Então, como que fica? Olha as flechas. Então, a gente monta as flechinhas anti-horário para montar a potência. Como que vai ficar, então? 6 elevado a x tem que ser igual a quanto? A 36, que é o que está lá dentro, 36. Então, agora, o que eu vou fazer? Decompor o 36, para saber quanto 6 que cabe dentro dele. Venho aqui e vou transformar ele em base 6, portanto, divide por 6. 36 dividido por 6 dá 6, que divide por 6, que dá 1. 36 é a mesma coisa que se eu tivesse 6 elevado aqui expoente, 2. Então, venho aqui no lugar do 36, então x, 6 elevado a x, igual a, no lugar do 36, coloco ele representado em potência, 6 ao quadrado. Bases iguais, cancela, x igual a 2. Então, quem é o meu logaritmo? 2, que está aqui. Para eu tirar a prova real, tem como? Sim. Quando você fizer o 6 elevado ao logaritmo, tem que dar o valor que está aqui dentro. Então, vamos lá. 6 elevado a 2 dá 36? Deu, portanto, logaritmo de 36 na base 6 é 2. A mesma coisa aqui com o 4. Faz de conta que eu não sei que é o 4, eu vou chamar de x. Olha as flechas, anti-horário, flecha, anti-horário. Então, como que fica? 2, né? Como que ficaria lá? 2 elevado a quanto? A x, tem que dar o que está lá dentro. Quem que está lá dentro? 16. Pego 16, decomponho em base 2. Tem que dividir por 2. Então, 16 dividido por 2 dá quanto? 8. Dividido por 2, quanto que eu tenho? 4. Ainda dá por 2, que dá 2. E ainda dá por 2, que dá 1. Então, no lugar do 16, ele equivale a quanto em potência? 2 elevado a 4. Então, olha, 1, 2, 3, 4. E aí, então, copio 2 elevado a x. No lugar do 16, eu coloco quanto que ele vale em potência. Quanto que vale o 16 em potência? 2 elevado a 4. Bases iguais, cancelo, x igual a 4. Quem é o logaritmo, então, aqui? 4, olha só, bateu com o resultado. Se eu não quiser decompor, eu já souber aí de cabeça, não precisa. Se eu já conseguir encontrar o expoente, que quando eu elevo 2 a ele dá 16, também já acha aí o logaritmo, tudo bem? Só isso que eu quero mostrar, a técnica é sempre a mesma. Monta a flechinha, o que você está procurando, que é o logaritmo, vai chamar de x, sempre vai fazer a base elevado a x igual ao que está dentro aí. A regra é essa, a técnica é essa. O x pode estar onde? Em qualquer lugar. Se o x estivesse aqui dentro, ficaria 6 elevado a 2 igual a x.
Vamos calcular a mesma coisa. 6 ao quadrado, 36. Quem seria o x? 36. Então, eu posso ter um x no lugar do 6, no lugar do 36 ou no lugar do 2. Tendo dois valores, eu consigo encontrar o terceiro sempre montando a potência desta maneira. Certo? Combinado? Se tiver dúvida, volta no videozinho, vê aí quantas vezes for necessário, tá bom? Agora é a vez de vocês. Vamos lá para a atividade da semana. Nós temos algumas questõezinhas, somente 3 questões. Primeira questão, encontre o valor do logaritmo abaixo. Eu quero saber quem é o logaritmo de 27 na base 3. Então, primeiro passo, igual a x, que eu estou procurando o logaritmo. Segundo passo, vai passar as flechinhas no sentido anti-horário. Terceiro passo, vai montar a potência e ver quem é o expoente, que quando eu faço 3 elevado a esse expoente, tem que dar o 27. Questão 2, calcular estes logaritmos aqui. Então, eu quero calcular onde está o x. Aqui, pessoal, eu já tenho quem nesse exercício? O logaritmando e o logaritmo. Eu estou procurando a base. Na letra B, eu tenho a base, tenho o logaritmo, estou procurando o logaritmando. Na letra C, eu tenho o logaritmando a base e eu quero saber o logaritmo. Então, veja, não importa onde está o x, o jeito de fazer é o mesmo. Pego o que está aqui a base, elevo flechinha e flechinha, né? Então, como ficaria aí nesse caso, né? 3x elevado a quanto? Vamos montar a potência, sempre a mesma regra. Se x elevado a 3, tem que dar o que está dentro. Então, o número que está embaixo elevado ao do lado dá o que está dentro. Que número elevado ao cubo que dá 8? Ah, professor, eu acho que é o 2. Será que é o 2? Então, será que quando eu elevo 2 ao cubo dá 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sim. Então, quanto que é o x aí? 3. Quem é essa base aqui? 3. 2. 2. Por quê? 2 elevado ao cubo tem que dar 8. E 2 elevado ao cubo dá 8. Acabamos de achar o x. Mesma coisa aqui. Flechas, não se esqueçam das flechas. 2 elevado a 5 tem que dar x. 2 elevado a 5 dá quanto? É só calcular a potência. E aqui, 9 elevado a x tem que resultar em 27. 9 elevado a quanto que dá 27, tá bom? E a última questão, que é a questão 3, é para vocês calcularem a soma dos logaritmos. Então, veja, nós vamos calcular a soma, mas antes eu vou calcular cada um individualmente. Lembrando que aqui, quando não tem base, a base é 10. Vocês colocam em base 10. Vai pegar este logaritmo e calcular individual. Como que fica? Copia lá, logaritmo, né? Como que fica? Log de quanto? De 625. Então, vou calcular ele primeiro. Log de 625 na base 5. Vou ter que igualar quanto, pessoal? A x. Vai fazer a mesma coisa com o log de 100 na base 10 e o log de 27 na base 3. Vai montar esta aqui, desta maneira. Depois que igualou todos a x, regrinha da flecha, anti-horário, e aí sim, 5 elevado a algum número tem que dar 625. Então, vamos decompor, transformar em base 5 e calcular o logaritmo, achar o x. Achou? Deixa guardadinho. Vai fazer a mesma coisa com o log de 100 na base 10 e com o log de 27 na base 3. Depois vai somar. Então, o resultado do primeiro logaritmo com o do segundo soma, o valor que der vai subtrair o terceiro logaritmo. Tudo bem? Então, espero que não tenham ficado dúvidas. Se ficou, volta, assiste o vídeo de novo, veja aí como que a gente faz para calcular. Essa é a parte boa, né, da videoaula, dá para ver quantas vezes eu quiser até eu entender. Os recursos que a gente usa essa semana são as aulas do Centro de Mídias, lápis, borracha, o vídeo da professora e o caderno de classe. A avaliação sempre é contínua, né? Eu verifico pelo WhatsApp, pelo e-mail. Vocês têm aí de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde, para tirarem as dúvidas com a professora. E lembrando uma coisa importante, tá? Assim que terminarem de realizar a atividade, não esqueçam de tirar foto e mandar para a professora, porque às vezes vocês fazem a atividade, esquecem de tirar foto, ela fica lá, a professora acha que vocês não fizeram. Por quê? Porque eu não tenho a comprovação. Eu preciso da foto para mandar para o arquivo individual de cada um de vocês, a fim de presença e participação, combinado? Então,
Eu acho que para essa semana, né, tá bom? Logaritmo explicado, 3 exercícios. Então vamos aprender bem logaritmo, treinar bem, porque semana que vem a professora volta mais falando de função logarítmica. Aí já tem que estar craque no logaritmo, combinado? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana.